Meus ilustres, nos próximos 2 vídeos eu vou rever com vocês a evolução da liderança ao longo das revoluções industriais. Tudo começou em meados do século XVIII na Grã-Bretanha, mais especificamente na Inglaterra em 1760, com a introdução de energia a vapor na mecanização do sistema fabril. A liderança naquele momento ainda era caracterizada pelo poder hierárquico, ainda era caracterizada pelo perfil de supervisão com baixo foco no trabalhador. Isso certamente impulsionou, isso certamente motivou o surgimento dos sindicatos. A segunda revolução industrial acontece na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, indo até a Segunda Guerra Mundial. Ela é caracterizada pelo uso da eletricidade e pela implementação de linhas de montagem. A liderança já começa a tomar perfis de liderança moderna, a relação corporativa começa a ser estudada. Surgem as teorias administrativas de Taylor, Ford e Fayol. Taylor e Ford, mais focados na produção, na estrutura dos processos, no chão de fábrica, enquanto Henri Fayol já se preocupava um pouco mais com o profissional, com os funcionários. Mas eu queria dedicar um pouco mais de tempo no surgimento da Escola de Relações Humanas, com as experiências de Elton Mayo, Roethlisberger e Dixon e Chester Bernard. Elton Mayo conduziu a experiência de Hawthorne, em que o objetivo inicial era verificar o impacto do ambiente na produção, verificar o impacto da iluminação na produção, verificar o impacto da ventilação na produção. Mas quando foi feita a experiência, ele começou a perceber detalhes que não estavam previstos. O aspecto social exercia grande influência na produtividade. Os profissionais começavam a sentir-se valorizados, sabendo que algo estava sendo feito, que eles estavam sendo avaliados, o seu bem-estar era importante para a companhia. Já a experiência de Roethlisberger e Dixon começou a perceber que nos grupos surgiam os líderes de fato. Surgiam aquelas pessoas que exerciam a liderança de fato, mesmo sem ocupar a liderança de direito. E eram reconhecidas pelo grupo por conta disso. Nesse momento eu recomendo, caso não tiver oportunidade ainda, que assistam o meu vídeo Pílula 01, em que eu faço um comentário sobre meu livro e eu cito a liderança de fato e a liderança de direito. Mas seguindo em frente com a nossa Escola de Relações Humanas, Chester Bernard, além de ser um estudioso, era um executivo. E ele desenvolveu as funções do executivo quando começam a tomar perfis de liderança moderna, as atividades do executivo, as funções do executivo e as funções da liderança. Por isso eu ressalto que o surgimento da Escola de Relações Humanas foi um marco no surgimento da liderança moderna. E aí temos a terceira revolução industrial, que acontece na segunda metade do século XX. O marco cronológico é o pós-guerra. Mas o que caracteriza a terceira revolução industrial é a utilização de tecnologias avançadas no sistema de produção. É o uso inicial da informática. E isso ficou muito mais caracterizado na década de 60 e década de 70. Esse foi o grande momento. Embora tenhamos grandes marcos, grandes fatos acontecendo já na década de 50. Com relação à liderança, o foco nos recursos humanos se torna crítico. Começa a existir a preocupação no ser humano. Maslow cria a sua hierarquia de necessidades, futuramente conhecida como a pirâmide de Maslow, na sua publicação Motivação e Personalidade, que já aconteceu em 54. Além disso, a importância do líder se torna evidente e, mais do que isso, um fator crítico de sucesso. Surgem as ferramentas de mapeamento individual, como diz MBTI, Truecolors, HBDI, em que ajudam o líder a se conhecer, ajudam o líder a entender o seu posicionamento, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Mas nesse momento, se vocês repararem, a liderança é extremamente leader-centric. É focada no líder. E isso vai mudar bastante na liderança 4.0. Mas nesse momento é importante ressaltar esse aspecto, em que a liderança já está sendo trabalhada com muita intensidade, com foco no líder. Esse é o grande detalhe.
E aí temos a quarta revolução industrial. Klaus Schwab, que criou o simpósio que futuramente ficou conhecido como Fórum Econômico Internacional de Davos, publicou em 2016 o livro A Quarta Revolução Industrial e definiu como marco cronológico a virada do século. O que caracteriza a quarta revolução industrial é a tecnologia digital, o processamento em nuvem, a inteligência artificial, a internet das coisas. A liderança, nesse momento, passa a ter novos valores, novas competências se destacam e começam a ser fundamentais nesse momento. Mas isso é tema para o segundo vídeo, Liderança 4.0. Nesse momento, peço a vocês que compartilhem seu ponto de vista, acrescentem algo e, mais do que isso, inscrevam-se no meu canal para que vocês sejam avisados quando sair o próximo vídeo. Espero que tenha sido de proveito para todos. Obrigado.